Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Bem, e vamos receber para mais uma participação sempre especial e bastante informativa a professora e ambientalista Paula Frassinetti. Na mesa do A Paraíba Notícia, ela está com tema livre a partir de agora. A professora Paula Frassinetti participando do A Paraíba é Notícia. Houve aqui na Paraíba, há 2 semanas, um debate muito interessante. Foi sobre ciência e tecnologia, notadamente sobre os recursos parcos que agora estão sendo encaminhados para essa área do país, que é a área da ciência e tecnologia. A doutora Helena Nader, ex-presidente da SBPC, esteve aqui num evento chamado Pense, um evento interessantíssimo que está acontecendo no nosso estado, por promoção do governo do estado da Paraíba, no Espaço Cultural, às 19 horas, em dias que são avisados, são publicizados para todos nós. Então, eu estive lá nessa discussão, ela fez uma palestra excepcional mostrando o quanto estão preocupados os pesquisadores no nosso país. Por quê? Porque a continuar como estamos, as cabeças, as inteligências brasileiras irão embora. E um país não pode desenvolver-se sem pesquisas. Uma juventude não pode avançar se não tiver professores, pesquisadores que lhes encaminhem, que lhes ajudem às descobertas. E isso deve ter, e a gente vê que por trás disso tudo tem um objetivo, sim. Primeiro, se tira os recursos da educação. Se faz uma modificação na educação de tal modo que ela fica muito mais propensa a uma tecnologia não tão desenvolvida do que ao pensamento. Haja vista que não ficará mais sendo obrigatório no ensino do 2º grau as disciplinas filosofia, sociologia e artes. Ora, é a filosofia que nos faz avaliar o passado, o presente e o que será o futuro. É a filosofia que nos faz criar valores. É a filosofia que nos faz estudar o ser humano, entender o ser humano. Se tira essa possibilidade da pessoa humana, se os elementos necessários a isso não lhe são dados, obviamente que a gente está esvaziando as mentes dos nossos jovens, a gente está fazendo com que os nossos jovens percam os seus sonhos. Isto é um crime. Daí faltam recursos para a educação, já disse, para a saúde. Então, lá na saúde vão ser também cortados recursos. A gente já vive a braços com as dificuldades enormes de conseguir medicamentos para aquelas doenças mais graves, de conseguir medicamentos que são caríssimos, os medicamentos que são produzidos fora do nosso país. Ora, se a gente não estuda, como é que vai produzi-los? E nós temos as commodities, nós temos os recursos naturais. Então, nós estamos, como se diz no popular, com a faca e o queijo na mão. Só falta o doce. E o doce é o recurso. Porque temos vontade de fazer, já avançamos bastante em termos de conhecimento tecnológico, muitos dos brasileiros já foram ao exterior, já aprenderam muito mais e voltaram porque querem aplicar a sua ciência, o seu conhecimento no seu país para desenvolvimento do seu povo, e os recursos não aparecem. E vocês vejam como é muito grave isso.
Os institutos de pesquisas federais, ou municipais ou estaduais, eles são pagos pelo povo. A saúde pública se diz gratuita, mas óbvio que ela não é gratuita, ela é paga pelo povo. As universidades públicas que estão aí para a população mais pobre são pagas pelo povo. E o que é que tudo isso está trazendo de volta para o povo? Como a ciência está mudando a vida do povo? Como é que as políticas públicas que estão sendo implementadas, elas estão sendo implementadas com base nas pesquisas e estudos que são feitos para o desenvolvimento do povo, para a melhoria da qualidade de vida do povo? Observem como é a vida, como é a saúde, como é o dia a dia das pessoas que moram na periferia, das pessoas mais excluídas, das pessoas mais pobres, e é ali onde principalmente está a população negra. Vejam como é isso, vejam que tipo de saúde esse povo tem, vejam se tem esgotamento sanitário nessas comunidades, vejam se tem tratamento de água suficiente para todos. Tanta gente tira água do rio para beber. Tem gente que ferve, tem gente que bota uma águazinha sanitária para ver se mata alguma bactéria, inclusive tem uma planta, a moringa, da qual se faz um macerado das suas sementes para decantar a água salobra, água poluída, água com substâncias dissolvidas nela que deixa a turva. É isso o que é em muitos locais no nosso país, e com o número de cientistas que nós temos, e com uma universidade que, embora não seja tão antiga, e a doutora Helena mostrou muito bem quando foi que começou a universidade em outros países, inclusive da América Latina, e quando as universidades aqui no Brasil começaram, 300 anos depois da descoberta do Brasil. Quer dizer, isso não é possível. Isso é absolutamente inadmissível. E mesmo assim, até hoje, ela continua capengando. Então essa discussão foi muito importante e nela nós enveredamos por uma discussão da disponibilização de áreas na Amazônia para o plantio de soja. Vocês sabem muito bem que a nossa agricultura é dividida em agricultura familiar e agricultura do agronegócio. São duas agriculturas que daqui a pouco a gente vai conversar sobre elas, que da forma como ela está sendo feita, porque aqui tem um historiador que fala que não precisa haver litígio entre essas duas agriculturas, elas podem ser complementares, mas como elas são feitas hoje, o agronegócio fazendo grilagem de terra, comprando toda a terra que existe e formando os latifúndios para fazer agropecuária e para plantar soja. Do outro lado, a agricultura familiar, dos trabalhadores rurais, que há quantos anos, há quanto tempo lutam para ter um pedaço de terra, para plantar 75% da agricultura que vai para as nossas mesas, que sacia a nossa fome. Então são duas coisas ainda diferentes, mas é preciso que se convirja. Eu acho que essa convergência é essencial para que a saúde do povo brasileiro fique cada vez melhor. Bem, mas aí nós discutíamos a respeito da soja transgênica e eu explicava para a população que estava ali, o auditório estava cheio, eu explicava para eles que hoje toda a massa ou todos os flocos para fazer cuscuz são oriundos de milhos transgênicos. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é isso. E a doutora Helena, ela dizia que a pesquisa transgênica é muito importante e que não via tanto mal assim. A gente vai ver, eu trouxe algumas informações a respeito. Em ciência, ciência não é dogma de fé. A gente acredita em Nossa Senhora, quem tem fé em Nossa Senhora, que ela foi a mãe de Jesus, está no céu. Isto é dogma de fé.
Agora, em ciência, o pesquisador afirma uma coisa, depois vem o outro e afirma outra, e eles dois terão que provar as suas ideias, um e outro, e sempre haverá os seguidores de um e de outro. Eu sei que eu fui aplaudida por conta da discussão que nós tivemos sobre os transgênicos, depois alguém veio me dizer, Paula, que coisa boa, você teve a coragem de falar, etc. Mas todo mundo tem que ter a coragem de falar. E ela disse que ela era do outro lado. Ela disse, Paula, daqui a pouco a gente vai conversar juntos, porque eu acho outra coisa. E aqui, no que eu trouxe, nas informações que eu trouxe para vocês, tem pessoas, cientistas que são do outro lado. Bem, mas eu já passei um pouquinho do tempo. Bem, eu estou com uma carta aberta de cientistas de todo o mundo. O que é que esses cientistas dizem? Eles se opõem aos cultivos transgênicos porque isso intensifica o monopólio corporativo, exacerba as desigualdades, impede a mudança para uma agricultura sustentável, que garanta a segurança alimentar e a saúde em todo o mundo. O que é um alimento transgênico? O que é uma semente transgênica? Em laboratório, e uma das empresas mais importantes no mundo que produzem o transgênico é a Monsanto. Inclusive ela já comprou outras empresas. Passaram 10? Só faltam 10? Ela comprou outras empresas e aí... Sim, a Monsanto, vou voltar para a Monsanto. Então, quem produz no mundo a semente transgênica é a Monsanto. É uma empresa que comprou várias outras empresas, é um grande conglomerado, é norte-americana, e ela produz também um agrotóxico chamado glifosato. O que é que acontece com essa semente transgênica? Essa semente é levada para laboratório. Em laboratório, os cromossomos são trazidos e colocados nos genes. Por quê? Porque se quer dotar estas sementes de resistência a pragas. Ora, essa semente, esse teste da transgenia se faz com antibióticos. Então, se a semente conseguiu fixar a transgenia, então ela não morre. E aí a transgenia foi efetuada. Essas sementes estão muito bem como transgênicas. Este agrotóxico que é lançado na lavoura não atinge as sementes de milho, e agora inclusive até tem de feijão, já dou a lista dos alimentos que estão já transgênicos, e aí isso é plantado. Há inclusive um gene que desde o começo que se faz, que ele se chama Terminator. E esse gene Terminator não permite que as sementes oriundas deste plantio, que vem no fruto, obviamente, vocês sabem que a semente é graças à morte dessa semente que ocorre o nascimento de uma nova planta. A nova planta com seus galhos, raízes, folhas, frutos, flores. Então essas sementes, essas plantas crescem. Depois de crescer, o seu processo biológico continua e nascem flores masculinas e femininas. Os grãos de pólen e os ovários se unem e aí há o fruto. E dentro do fruto, a semente que vai dar origem a uma nova planta. Ocorre que as sementes que têm esse gene Terminator, elas não produzem mais outra planta. Então, sempre se terá que comprar sementes a Monsanto ou então pagar royalties, porque quem planta sementes transgênicas pagam royalties à empresa. Então, sob o ponto de vista econômico, é gravíssimo. Sob o ponto de vista ambiental também, porque essas sementes resistentes a antibióticos, elas podem no solo produzir bactérias resistentes ou serem comidas por bactérias de solo que existem, as que são boas, né, as que fazem as trocas, e as bactérias que são ruins, que matam a planta. Então, com isso, é possível se produzir bactérias resistentes. Esse é um grande dano que pode
pode acontecer ao meio ambiente, outro grande dano que pode acontecer ao meio ambiente com plantios transgênicos é que a polinização, porque todo mundo sabe como é que acontece, abelhas, pássaros, morcegos que chegam nas plantas para absorver, retirar o doce da planta, o néctar das flores, eles saem com as patinhas sujas de pólen. E este pólen de uma semente transgênica, quando a abelha for para outra planta que não seja transgênica, ela não sabe quem é ou quem não é, né? Obviamente que tudo é questão de acaso. Então, o que é que vai acontecer? Esses pólens de uma semente transgênica vão se juntar com os ovários de uma planta que não é transgênica, e vai havendo a contaminação. E com esta contaminação é possível que nós percamos a biodiversidade. Há um exemplo aqui, um pesquisador diz que tem no local 170 variedades de feijão. E se pode perder essa biodiversidade. Então vocês vejam bem, a natureza faz isso? Faz. Na natureza, essas transformações, essas junções de uma planta com outra acontecem. Vocês veem em flores de todas as cores, vocês veem flores misturadas. Isso acontece na natureza, de uma forma natural. Mas esta é uma forma artificial de fazer produtividade. E sabe qual é a grande explicação para a transgenia? Mas é melhor, o transgênico é melhor porque ele produz muito mais. Como as pragas não o consomem, ele produz muito mais. E é preciso produção para que a fome do mundo acabe. Isso também, na década de 40, foi dito quando da Revolução Verde. A Revolução Verde foi quando os Estados Unidos, a Alemanha, etc., começaram a produzir agrotóxicos, que eles chamam defensivos agrícolas, que os biólogos e os agrônomos chamam de agrotóxicos, que na realidade o são. Então, o que acontecia? Esses venenos, que também são chamados venenos, eram produzidos e trazidos para onde? Para o terceiro mundo. E trazidos para quê? Para aumentar a produtividade. Esta era a desculpa. E aumentar a produtividade para diminuir a fome. A fome nunca acabou, nem vai acabar enquanto não houver distribuição de renda, porque os pesquisadores que já fizeram desde o início dessa discussão de transgênicos, eles têm feito estudos em que a produção agrícola do mundo é 6 vezes maior do que o mundo precisa, do que a demanda de alimento do mundo. Ou seja, não é falta de alimento, é sim má distribuição de renda, não se tem dinheiro para comprar alimentos. Portanto, esta carta foi assinada por vários pesquisadores e eu vou ler o iniciozinho dela. Nós, cientistas abaixo-assinados, pedimos a suspensão imediata de todas as licenças ambientais para cultivos transgênicos e produtos derivados dos mesmos, tanto comercialmente como em testes em campo aberto. Durante ao menos 5 anos, as patentes dos organismos vivos, dos processos, das sementes, das linhas de células e genes devem ser revogadas e proibidas. Exige-se uma pesquisa pública exaustiva sobre o futuro da agricultura e a segurança alimentar para todos. Vejam bem, não é uma proibição por si só, nem uma proibição para sempre, mas até que os estudos se aprofundem, até que se tenha certezas com relação a nenhum dano à saúde, é que se pede essa moratória dos transgênicos. Inclusive, vários estudos foram feitos, porque os estudos não são feitos com humanos, embora tenha essa notícia que se fez sem que as pessoas o soubessem bem, com crianças. Mas o que a gente precisa, na realidade, é entender que ou a gente pesquisa muito mais para saber o que está acontecendo, porque, vejam bem, esses estudos, os pesquisadores fizeram, isso aqui foi a Food and Chemical Toxicology, uma revista muito conceituada, a revista científica, que publicou esse estudo na década de 2000. Os pesquisadores observaram durante 2 anos 200 ratos alimentados com milho transgênico e água contendo o herbicida Roundup, ambos produzidos pela empresa Monsanto, e mediram mais de 100 parâmetros diferentes. Vejam bem, foi uma pesquisa profunda. Os 200 ratos foram divididos em 10 grupos, de 10 fêmeas e 10 machos cada. 6 grupos receberam diferentes doses do milho desenvolvido pela Monsanto,
para ser resistente ao herbicida Roundup, que é o glifosato, é a forma química dele. O milho oferecido a alguns dos grupos havia também sido pulverizado com Roundup no campo. Nos outros grupos, eles receberam água e milho que não eram transgênicos. Então, com essa pesquisa, eles conseguiram ver que foram 24, no 24º mês, no fim da vida dos ratos, de 50% a 80% das fêmeas expostas ao milho transgênico apresentaram tumores, contra apenas 30% das fêmeas não expostas. E o que é que os cientistas que se contrapunham a essa pesquisa diziam? É porque esses ratos eram mais suscetíveis, é porque não se sabe realmente quais foram as espécies que foram testadas. Entenderam? Então sempre se tem como fazer contestações, mas é preciso que a gente continue a pesquisar, continue a ver como as coisas podem se encaminhar. Imaginem que o cientista brasileiro, ele é um biólogo, é um pesquisador da USP, essa matéria é de 2013, exato. Especial para 2013, etc. Esta criatura, em algum momento, disse que era bom que se plantasse transgênico na Amazônia, porque haveria muito mais produtividade e, em consequência, menos queimadas na Amazônia. Cabe na cabeça? Não cabe não, meu companheiro. A gente impede queimadas, impede a destruição da Amazônia com a lei. E nós temos uma lei muito forte com relação a isso. Minha gente, quando a gente está doente, a gente toma um remédio para acabar com a doença ou a gente busca outra doença mais forte para acabar com aquela? É exatamente isso que está sendo proposto. Se a queima das árvores, se o corte das árvores na Amazônia é uma coisa terrível, porque nos impede de buscar a matéria-prima onde estão as substâncias naquelas plantas, nas florestas nativas. Então, a gente deixa de ter essa floresta nativa. Por quê? Por causa da extração da madeira, por causa do plantio que se faz, da agricultura que se faz na Amazônia, por causa da pecuária que se faz na Amazônia. Tudo isso se faz lá. Errado? Sim. Tudo isso tem que ser feito de forma muito mais contida. Aí vamos plantar transgênico para impedir que se faça esses tipos de desmandos. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso é um absurdo, porque a gente jamais pode querer acabar com um mal botando outro mal maior em cima dele. Não dá para se aceitar essa coisa. Então, o transgênico vai continuar sendo pesquisado, a gente precisa que essa pesquisa continue. O geneticista Paulo Yoshio Kageyama, ele é pesquisador da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da USP de Pirassununga, e é ex-consultor do Ministério do Meio Ambiente. Então, Paulo diz ser um absurdo abrir uma área que tem 150 espécies diferentes, era uma área que ia ser plantada lá, e plantar um único genótipo, que é a soja. Ou seja, chegar no meio de uma área com 150 espécies diferentes e plantar uma só espécie. Isso não é possível. Quanto maior biodiversidade, diz ele, mais poder de se resistir, de sobreviver. Isso é uma grande verdade e a gente precisa buscar essas verdades para persegui-las e acompanhá-las. Aqui tem uma outra pesquisa em Paris, foi analisado, e o primeiro-ministro francês Jean-Marc Ayrault anunciou que se o perigo dos OGMs, que também se chama assim, organismos geneticamente modificados, ou transgênicos, ou organismos geneticamente modificados. Quando vocês virem a sigla OGM, é isto. For comprovado, a França defenderá em nível europeu sua interdição após a publicação de um estudo alarmante a esse respeito. Ele viu um estudo e está muito preocupado e disse que acontecerá isso. Agora vocês vejam bem, o Brasil perdeu uma excelente oportunidade, sob o ponto de vista econômico, de não plantar transgênicos. Por quê? A essa altura, a Europa toda estava plantando e nós poderíamos ficar com alguns
pedaços da Europa que não queriam comer transgênicos e até hoje não querem transgênicos. Então, perdemos esse filão e se de repente muita gente não quisesse transgênicos, nós poderíamos ter espalhado isso pelo mundo inteiro. Mas, infelizmente, o Brasil foi subjugado. Cientistas brasileiros desenvolvem o feijão transgênico. A novidade desencadeou uma polêmica entre os cientistas, isso foi em 2011, e só poderá chegar ao supermercado se for autorizado pelo governo. Eu ainda não vi nenhum feijão com o triângulo amarelo, o triângulo preto, vocês já viram. Prestem atenção em todos os flocos de milho. Tem um triângulo amarelo, na maisena também, na cremogema também, tem um triângulo preto com T amarelo dentro. Aquilo significa que aquele alimento é transgênico. Então, já estão querendo pesquisar milho também. E em 2013, pela primeira vez, os cultivos geneticamente ocupados, geneticamente modificados, devem ultrapassar uma área ocupada, os não transgênicos do Brasil, infelizmente. Essa área dos não transgênicos, infelizmente, vai ser também ocupada. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os alimentos que já são transgênicos. Soja. A soja todo mundo já sabe, né? Notadamente o óleo de soja, né? Que segundo eles, quando da elaboração do óleo, ele perderia um pouco dessa transgenia, mas existem tofu feito de soja, existe uma porção de alimentos feitos com soja, sucos com soja, que esses realmente são muito graves. O milho também. Todo o nosso milho praticamente é transgênico. O milho puro transgênico não é vendido para consumo humano na União Europeia, onde todos os legumes, vejam bem, a União Europeia não vende milho transgênico para as pessoas consumirem. Ali, todos os legumes, frutas e verduras transgênicas são proibidas para consumo, exceto um tipo de batata que recentemente foi autorizado pela Comissão Europeia. Vocês vejam, o cerco é tão grande que de vez em quando eles conseguem um furo, mas nós venderíamos à União Europeia a nossa soja não transgênica. Óleos de cozinha, né, que também a maioria, óleo de milho, de algodão e de soja, são transgênicos. Da soja, alguns produtos que são feitos, as bebidas de frutas e a pasta miso, eu nem conheço essa pasta, não sei se vocês conhecem, e o leite de soja, um queijo de soja, então tudo isso é transgênico. Tem o mamão papaya, que não é vendido no Brasil nem na Europa, que também é transgênico. Pães, bolos e biscoitos. Não é que o trigo seja, o trigo e a cevada não são. O que ocorre é que na confecção desses pães, biscoitos e bolos, há a lecitina, que é um produto da soja. Então, por conta da presença da lecitina, por conta da presença de outras substâncias, que são elementos transgênicos, a glucose, o amido. Então, por conta desses elementos que são colocados em pães, bolos e biscoitos, também eles são considerados alimentos transgênicos. Arroz. O arroz ainda não tem cultivo comercial de variedades modificadas aqui no nosso país, mas já está em estudos. O feijão também está em estudos e esses são alguns dos produtos os quais não nos faz bem. Mas é isso. Vamos estar preocupados com isso. Vamos cultivar as nossas coisas, né? Porque não fazer no nosso quintal, nas caixas. Há tantas outras formas da gente plantar tudo que for nosso sem agrotóxico e consumirmos. Vamos nessa. Eu acho que é uma atitude muito interessante para todos nós que queremos viver saudavelmente. Mas a gente sabe que no nosso país tem uma agricultura familiar e vocês sabem muito bem que essa agricultura familiar ela coloca 70% dos alimentos consumidos na nossa mesa. Só que as ajudas, os apoios à agricultura familiar não eram tão fortes.
desde o governo Lula, que esses programas começaram a ser muito mais apoiados, discussões e novas formas de fazer, houve muito curso, o Lula implantou muito curso para as comunidades rurais, os jovens rurais já estão fazendo esses cursos, então é muito importante que a gente saiba que a agricultura familiar é que coloca alimento na nossa mesa. E aquilo que eu já falei a vocês anteriormente, que um pesquisador disse que é preciso que andemos juntos, a agricultura familiar e o agronegócio, porque é pelo agronegócio que o Brasil e os latifundiários oferem muitos lucros. Mas esse agronegócio está meio em risco, por causa da JBS, porque havia muitos fiscalizadores, porque vocês sabem que agora o Brasil está importando leite e importando carne. Pois é, e numa das matérias que eu li, o cidadão pede que as pessoas prefiram a carne nacional, porque existe picanha argentina. Como não? Aqui o nosso boi tem picanha também, era melhor nem comer carne, né? Porque carne não faz muito bem à saúde. Mas tem agora uma carne vinda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem nos submeter a tudo, minha gente. Não comam essa carne que vem dos Estados Unidos. Os grandes restaurantes estão vendendo. Nós não, né? Nós comemos aquela costelinha do nosso boizinho. Quem come? Eu estou também saindo dessa. Pois bem, a gente precisa estar muito atento à nossa saúde e o que se está fazendo com nossa agricultura. O ministro da Agricultura, todos sabem que é um latifundiário lá do norte e talvez não esteja tão interessado na agricultura familiar, muito mais no agronegócio. O agronegócio responde por 7 dos 10 produtos mais exportados do Brasil. Explica-se, né? Porque as pessoas são tão preocupadas com o agronegócio. E aí vai o café, o segmento de couros e peles bovinas, carne suína, farelo de soja, milho e fumo. Vocês já viram aquela propaganda de que macaxeira é agro, que banana é agro? É coisa nenhuma. O agronegócio são essas coisas aqui, viu? Aquilo é enganação. Muita enganação mesmo. E o nosso, a carne dos Estados Unidos recebe muito hormônio. Aqui no Brasil é proibido hormônio. Tem uma série de coisas que vocês podem buscar essas informações. É porque não dá muito tempo da gente conversar muita coisa, mas nessas informações vocês saberão o que é que podem e o que é que não podem, e vocês também saberão resistir ao que vem de fora e que não presta. Tá vendo? Porque não presta. Mas o decreto foi revogado. O juiz federal Rolando Valci Spagnolo, ele revogou, suspendeu o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre Associados, a RENCA, que desde 1985, imaginem só, foi feita essa reserva, ela foi instalada, ali não se podia mexer, porque havia 9 unidades de conservação e uma unidade de aldeias indígenas. Então, o decreto está revogado, e isso se revogou, sabem por quê? Por causa de uma luta muito grande dos ambientalistas do país. Sabem, né? Se a gente luta, a gente consegue. E vamos conseguir cada vez mais. Mas vocês sabem que Temer está na China, né? O presidente, ele foi vender coisas do Brasil. 57 serviços, áreas estão sendo oferecidas aos chineses. Mas os caros companheiros Roberto Requião e Patrus Ananias fizeram uma carta aberta aos embaixadores e investidores a respeito dessas privatizações. Minha gente, vale a pena. Procurem na internet, na minha página Paula Frassinetti, no meu Face, esta carta está, e eles dizem, eu vou só fazer a aberturazinha. Prezados embaixadores e investidores no Brasil, por meio desta carta aberta, alertamos o corpo diplomático e os investidores com interesses no Brasil sobre os riscos de participar das privatizações promovidas pelo atual governo federal. Todas as aquisições de bens e direitos públicos vendidos, concedidos, outorgados ou autorizados, enfim, privatizados pelo governo ilegítimo que está instalado na presidência da República do Brasil, serão revertidos pelo primeiro chefe de Estado eleito pelo voto popular. Cuidado!
Porque essas privatizações não serão apenas revertidas, serão também duramente investigadas. Atenção ao que está acontecendo no Brasil. O mesmo rigor que a Operação Lava Jato introduziu no sistema investigativo punitivo brasileiro será usado contra tudo o que o governo ilegítimo produz, ainda que sem os excessos e a parcialidade. Sim, quem comprar bens e direitos do povo brasileiro vendidos por esse governo excessiva e comprovadamente corrupto, será de imediato considerado suspeito de participar de corrupção e, na sequência, investigado e punido. Não subestimem a indignação e a ira do povo que o povo brasileiro tem acumulado em razão dos abusos desse governo ilegítimo. Então, minha gente, isso significa o quê? Que nós estamos muito atentos, nós estamos sabendo o que estamos fazendo. E temos no Congresso Federal nós temos no Congresso Federal cidadãos eleitos por nós que estão fazendo a parte deles. Eles estão dizendo o que é que esse povo brasileiro, no que é que esse povo brasileiro acredita, o que é que esse povo brasileiro vai fazer, e nós não deixaremos por menos. Procurem essa carta aberta aos embaixadores e investidores a respeito das privatizações do governo Temer. E aqui a gente tem até uma lista de mais ou menos dos 57 projetos de concessões e privatizações. Vejam bem, estão aí com a meta de melhorar o Caixa da União. Olha, para que, hein, melhorar esse Caixa da União? Será que é para melhorar as condições dos PSFs? Será que é para melhorar o salário dos professores, para que eles ensinem cada vez melhor? Será que é para apoiar mais a agricultura familiar? É nada. Vocês sabem para que foi o dinheiro do povo, não sabem? Vocês sabem porque aumentou o imposto da gasolina, não sabem? Para que deputados tivessem as suas emendas liberadas, foi muito dinheiro, para que votassem contra a avaliação de Temer, contra a fiscalização do presidente Temer. Ora, é só o que se deduz. Se isto foi feito no período, na época, na semana em que esta avaliação, o Congresso tinha que aprovar, tinha que dar autorização, e não deu autorização, e os que votaram tiveram suas emendas liberadas, ora, será que nós somos bobos? Eles pensam que são. Pois vejam bem, vejam que é que está à disposição da iniciativa privada e está sendo lá oferecido por Temer. A administração de 14 aeroportos. Os aeroportos agora vão ser todos privatizados. 11 lotes de linhas de transmissão. 15 terminais portuários, além de parte da Eletrobras. Além disso, minha gente, a Casa da Moeda. A Casa da Moeda, em todos os países do mundo, pertence ao governo do país, porque é ali que se emite o dinheiro do povo, é ali que se emite o dinheiro do país. Pois também a Casa da Moeda vai ser privatizada. Isso cabe na cabeça de alguém. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que brigar, a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Por último, eu queria dizer para vocês que está para começar a audiência de Lúcio Funaro, que é réu da Lava Jato e que, infelizmente, está havendo um impasse. Ele tem coisas fortíssimas, né? Ele delata Michel Temer, entre mais outros 40 políticos, só que ele não vai falar nada enquanto o Ministério Público não determinar uma diminuição muito maior da sua pena. A que foi oferecida, ele não está gostando. Olha só. Ele é um dos criminosos, mas para ele delatar, ele diz que tem o governo, o Ministério Público tem que ser mais condescendente com ele. Bem, esperemos para ver o que vai acontecer, mas nosso país é muito lindo, nosso país é muito forte, nós somos um povo forte e nós esperamos com certeza que este momento tão triste, tão sombrio do nosso país passe
e ele passará. Vocês não sabem que tem aquele ditado que diz que não há mal que sempre dure, nem não há mal e bem que nunca acabe? Infelizmente, o bem que nós tivemos um tempo acabou. Mas esse mal não vai durar mais tanto tempo, não. A gente está aqui, a gente está discutindo. Ouçam sempre as emissoras de rádio, busquem ser críticos nas discussões, vejam aqueles que podem, as TVs Senado e TV Câmara, todas as tardes até à noite tem sessões com aquelas discussões, a gente consegue avaliar aquelas pessoas. É muito importante que estejamos sabendo, estejamos informados. E mais importante ainda é divulgar tudo isso nas redes sociais. E elas existem para isso, não é? Até. Um grande abraço. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos oficiais e praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.